Eu trago para vocês uma discussão a respeito de um dos mais formidáveis contos do grande escritor estadunidense Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. É um conto que eu diria que encarna à perfeição os princípios da filosofia da composição do Edgar Allan Poe. Vale a pena, você que não assistiu ainda à resenha que eu fiz sobre a filosofia da composição, que você a veja. Mas vejam, em A Filosofia da Composição, para nós retomarmos brevemente, Edgar Allan Poe estabelece que toda narrativa, no caso ele está falando do poema O Corvo, mas isso vale, claro, para a prosa do Edgar Allan Poe, que toda construção literária, se quiser ter um princípio de economia estético, utilitário, ou seja, que tudo seja proveitoso, válido, entrelaçado, enfeixado, encaixado na economia textual, para que nada seja supérfluo, e isso, claro, projeta um sentido de existência muito afeito, a gente pode dizer, com a dimensão utilitária do capitalismo. Não que o Poe estivesse advogando isso, mas é interessante ver essa correlação. Porque se nós pensarmos sobre a nossa vida, não há uma série de coisas, se nós retirarmos o substrato de sentido da vida, que podem ou não fazer sentido por si mesmas, que parecem dispensáveis ou não, que parecem fazer sentido ou não, que parecem encaixadas ou não? Pois é. Então, gente, isso colocado, o Edgar Allan Poe vai dizer que para nós termos em mente a trajetória da narrativa, é preciso ter o fim de uma história no começo. Ou seja, primeiro o escritor ou o poeta projetam o fim do seu escrito, para depois todas e cada uma das partes desse escrito serem concatenadas, enxugadas, estruturadas em função do desembocar, do desaguar, como se um rio fosse ali desembocar sempre no despenhadeiro da cachoeira. Esse é um ponto importante. E o que acontece em A Queda da Casa de Usher? Aquilo que está prenunciado desde o seu título, A Queda da Casa de Usher. Talvez você que não está, digamos, você que é mais jovem, que está assistindo a essa resenha, e não está muito acostumado a pensar numa família como uma casa. Por quê? Porque isso foi se perdendo. Né? A nossa sociedade, sobretudo a contemporânea, é radicalmente antitradicional, apesar de muito conservadorismo, e eu diria mais reacionarismo vir à tona, mas assim, a dimensão de uma família permanecer numa casa, de uma casa ter identidade com uma família, ela vai se esboroando, porque as pessoas têm cada vez menos filhos, as gerações são mais parcas, digamos assim, menores, os vínculos vão se perdendo, a porosidade da memória, mas a tradição de várias cidades brasileiras, sobretudo as mais interioranas, é de você olhar para uma casa e falar, aquela ali é a casa da família do fulano, ali mora fulano numa fazenda, num sítio, desde o trisavô, bisavô, avô, pai e assim por diante. Então a casa de Usher é também a representação física, simbólica da família de Madeleine, dos irmãos Madeleine e Roderick Usher. Então a obsolescência da casa e de seus habitantes está prenunciada pelo que o título diz, A Queda da Casa de Usher, e também pela imagem inicial desse narrador-personagem, e é importante dizer que os narradores-personagens, ou seja, os narradores em primeira pessoa, são fundamentais para as narrativas do Edgar Allan Poe. Por quê? Porque se você tem um narrador em terceira pessoa, um narrador tido como olímpico, aquele que tudo sabe, aquele que seleciona, ele poderia decidir sobre se as ocorrências ali no Edgar Allan Poe são ou não fantásticas, são ou não críveis, factíveis, verossímeis, plausíveis, possíveis ou impossíveis, prováveis ou improváveis. Quando você participa da história, como por exemplo o Bentinho de Dom Casmurro, essa obra-prima do Machado de Assis, você não sabe eventualmente, você não tem a visão panorâmica, você não tem a visão totalizada, você não consegue entrar na mente dos demais para saber se a situação é essa ou não. Então, pessoal, o que nós temos aqui é A Queda da Casa de Usher prenunciada no seu título e prenunciada também no reflexo que a casa projeta sobre o lago que fica de frente a ela. Esse lago
reflete a casa, reflete justamente a imagem da casa. Mas quando a casa rui, ao fim e ao cabo, o lago vai engolfá-la. Então, essa circularidade do universo de Edgar Allan Poe é fundamental para nós entendermos uma visão de mundo fechada, de retroalimentação, em que cada coisa tem o seu lugar específico, o seu pertencimento específico, a sua razão de ser, a sua relação de causa e consequência. E o curioso, como eu já disse aqui na resenha sobre a filosofia da composição de Edgar Allan Poe, é que toda essa logicidade, aliás, eu já fiz a resenha também sobre o conto The Black Cat. O Edgar Allan Poe aparece pela terceira vez aqui no meu canal do YouTube. Aliás, com o tempo eu vou querer resenhar toda a obra de Edgar Allan Poe. Mas o que é importante dizer é que toda essa matematicidade, toda essa racionalidade utilitária, imbricada, peças de um quebra-cabeça, elas dão lugar, em termos de conteúdo, à irascibilidade. Há relações potencialmente proibidas entre irmão e irmã. Há a dimensão de que Madeleine poderia ou não estar viva, ou seja, de que ela poderia ser um fantasma, um espírito, macérrima que era, tendo levantado a campa de um caixão onde ficou presa. E o Roderick, com seus surtos, com suas apoplexias, teria matado a irmã, teria dado cabo de si mesmo, teria dado cabo à ruína da casa de Usher. Era a ruína pressuposta nas personagens. Eu me lembro aqui de essa semana mesmo, aqui no meu canal do YouTube, nós estamos na segunda semana de agosto de 2021, se você está assistindo a essa resenha a posteriori, eu fiz uma leitura de Vassolé de um fragmento do romance O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, nesta semana. E ali, no fragmento que eu li, o Lebedev argumenta, um dos bufões ali do romance O Idiota, de Dostoiévski, argumenta que se a lei da autopreservação, se a lei do princípio de prazer, como diria Sigmund Freud, se a dimensão da autopreservação individual e coletiva pode ser tida como uma lei da humanidade, como uma lei aí da natureza humana, a autodestruição, a lei da destruição e inclusive da autodestruição deveriam sobremaneira serem levadas em conta. Aliás, basta olhar para a história humana com as suas guerras, com seus conflitos fratricidas, com sua dificuldade de irmanar o amor, que nós temos aí essa questão fundamental de a autodestruição e a destruição irmanadas à lei de autopreservação. Thanatos como a outra face da moeda de Eros. E assim, o narrador ele vai entrando na casa de Usher, e nós temos aqui essa questão de que Madeleine e Roderick, os irmãos, são inusitados, são de todo distintos daquilo que nós esperamos de personagens regulares. Aliás, essa matematicidade e essa tensão anímica me faz dizer que Edgar Allan Poe é um racionalista telúrico, quase beirando um racionalista fantástico, quase um racionalista místico. Num prefácio que Fyodor Dostoiévski escreveu aos contos de Edgar Allan Poe publicados na Rússia, Dostoiévski vai dizer que, na verdade, Poe é um materialista. Ele é um estadunidense. Ele não acredita no fantástico, diferentemente do que se dava nas histórias, nas novelas, nos contos, nas narrativas de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, que fazia com que o fantástico tivesse intervenção radical nas histórias, que o sobrenatural. De qualquer maneira, essa colocação do Dostoiévski é sintomática porque Edgar Allan Poe, em A Queda da Casa de Usher, vai trabalhar sempre com o signo da dúvida. E essa dúvida vai oscilar entre o verossímil e o inverossímil. Roderick mata Madeleine. Madeleine está morta na casa de Usher. Ela, macérrima, teria força para levantar a campa do caixão? Ela estaria ali morta e teria acordado do reino do Hades, do reino dos mortos? Ou, na verdade, mesmo ali com batimentos cardíacos quase a zero e com a respiração trôpega e muito sôfrega, ela não teria um resquício de força para sair do caixão e tentar se salvar?
ainda que fosse fosse se mesclar, que seu corpo fosse se mesclar às ruínas da casa de Usher. E Roderick já não prenunciava desde o início, desde suas leituras mórbidas, partilhadas com esse narrador também, digamos, necrófilo, também vinculado à morte, mórbido, já não se vinculava a uma dimensão de autodestruição? A Queda da Casa de Usher, eu digo sempre isso, é um conto para ser lido de madrugada, para ser lido eventualmente à luz de algumas velas, ou de uma vela ali de 7 dias. Vocês sabem para quê? A vela de 7 dias é acesa, justamente para se vincular à memória de um ser, de um ente querido que se foi. Agora, essa atmosfera de medo, vocês têm que imaginar o seguinte: hoje, as imagens vívidas, mas mortificadas que o Edgar Allan Poe traz, podem passar aí como substitutas de segundo plano para o nosso reino imagético, que nos cobre aí de imagens a cada momento na palma da nossa mão, aí com os telefones celulares e seus múltiplos aplicativos. Mas naquele momento, a descrição, quanto mais vívida, quanto mais mesclasse na sua paleta o lúgubre, o uivo, o silvo, a aparição inusitada, as viradas, tudo isso traria para o leitor daquela época, que ainda não tinha, em meados do século XIX, a luz elétrica, que chegaria mais para o último quartel ali do século XIX, que vivia numa atmosfera tão lúgubre quanto a das histórias do Poe, na medida em que o crepúsculo vinha. Então, A Queda da Casa de Usher é uma história de afeição e tensão entre Roderick e Madeline, em que aparece aí esse narrador como o terceiro vértice do triângulo, e ele vai ser o único que ao fim e ao cabo testemunha a queda da casa de Usher, da família e da casa, e que ilustra, eu diria, a perfeição, o princípio que o Poe trouxe para sua estética. Era preciso, disse o Edgar Allan Poe na Filosofia da Composição, eleger um sentido de beleza. Se vocês pensarem, por exemplo, na poesia de um Pablo Neruda, na poesia de um Manuel de Barros, a gente vai ter a eleição do belo plástico, do Neruda ali e no Manuel de Barros, esse grande poeta do Pantanal matogrossense, essa figura formidável do coração do Brasil. A gente tem ali o quem das coisas, ou como Manuel de Barros costumava dizer, o resgate das coisas desúteis. Um parafuso de algodão, uma hélice sem motor, que na verdade gira como o catavento das nossas emoções. Em Pablo Neruda nós temos ali uma estética de um belo plástico, das afeições, com seus sonetos do amor. Poe vai na contramão ali, digamos, de uma tentativa harmônico-aristotélica em Neruda e em Manuel de Barros. Aqui eu me refiro a Aristóteles, porque lá na sua poética, um dos textos seminais para o Ocidente em termos de discussão estético-filosófica, o Aristóteles vai eleger as dimensões harmônicas, retroalimentadas, causais, como um princípio de bela arte. No princípio estético, na sua filosofia da composição, Edgar Allan Poe seria um aristotélico. A questão, por causa da sua matematicidade e racionalidade estética, mas no conteúdo, nas pulsões, nas tensões e na eleição do cinzento, do lúgubre, do noturno, do amedrontador, Edgar Allan Poe é, digamos, aquele que resgata no coração mesmo do iluminismo, da época iluminada do iluminismo, tão iluminada que vai gerar, triste e tragicamente para a humanidade, a luz fosforescente das bombas atômicas que alvejaram já o planeta, tanto em guerras quanto em testes. Mas traz para o coração do iluminismo o fantasma da Idade Média, de tempos pré-modernos. Na verdade, o irracional, o indômito, no coração mesmo do moderno. E é assim que nesse tom lúgubre, noturno de Edgar Allan Poe, as nossas tensões,
a nossa dimensão de sermos paradoxos bípedes, a nossa dimensão de sermos seres sumamente contraditórios, tentando a dimensão do controle, porque somos levados a isso por esse tipo de sociedade, e assim imaginamos que queremos por nós mesmos e mesmas, quando na verdade isso é demandado de nós. Nós temos o controle e as pulsões. Somos barcos de papel em alto mar. E Edgar Allan Poe faz um origami geométrico do barco de papel, esboça todo um princípio de construção matemático racional e depois sabe que nós somos esses barcos de papel na deriva mais radical de alto mar. Ou então do lago que ao fim e ao cabo engolfa a casa de Usher em sua queda. Eu fiz aqui, eu trouxe aqui panoramas e pinceladas da história propriamente dita, porque eu queria fazer essa discussão em função da filosofia da composição do Poe, das suas predileções estéticas, das suas predileções de conteúdo, filosóficas, anímicas. Grande escritor estadunidense Edgar Allan Poe, autor do conto A Filosofia da Composição. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima, pessoal! Até terça-feira que vem, gente, com mais uma resenha e tchau, tchau!